O impactante aviso, ilustrado com um bebê sendo jogado em um lixo, foi colocado em mais de 300 pontos de Caracas pelo artista venezuelano Eric Mexicano. Na Venezuela, que vive uma de suas piores crises econômicas da história recente, trabalhadores de serviços de saúde e de proteção à infância dizem que os abandonos e entregas irregulares de bebês são cada vez mais habituais. Ele conta que sempre houve casos de mulheres que chegavam pedindo para inscrever um filho que lhes foi presenteado, e que isso agora acontece com mais frequência. Como acontece em outras áreas, o governo da Venezuela está há anos sem divulgar dados oficiais. Logo, a contagem do fenômeno depende dos cálculos dos especialistas e das ONGs. Leidente Casanova, vice-presidente da Fundação Beneficente Colibri, disse em 2018 que sua organização havia detectado um aumento de 70% nos casos de bebês abandonados na rua ou na entrada de dependências públicas. Nunca havia feito algo assim, mas na Venezuela os circuitos regulares não funcionam e essa criança ia passar muita necessidade em um orfanato, explica Tânia, que não se arrepende do que fez. Há poucas semanas, um médico do Hospital Materno-Infantil de Petare, em Caracas, foi detido com sua mulher depois que policiais localizaram em sua casa um menor desaparecido e descobriram que a dupla o havia inscrito como seu filho de modo fraudulento. Nos últimos dias de 2019, o caso de uma jovem grávida que dizia haver sofrido um aborto espontâneo levantou suspeitas de médicos do Hospital Domingo Luciani, de Caracas. Exigiram que entregasse o feto como prova de que seu relato era correto. No dia seguinte, a avó apareceu com a criança. Ela havia sido fruto de uma gravidez não desejada e a mãe havia optado por entregar-lhe a um terceiro desconhecido, ignorando todos os requisitos legais. Ela estava grávida de seu segundo filho e seu marido havia acabado de morrer. Um amigo cirurgião plástico propôs que ela viajasse à ilha vizinha de Trinidad para lhe entregar para adoção por meio de uma conhecida colombiana que, segundo lhe disseram, se ocuparia de fazer tudo de maneira legal. Então decidi ficar com ele, mas a colombiana logo apareceu com um advogado. Me disseram para assinar uns papéis em inglês que eu não entendia e que entregasse meus filhos, afirmou. As autoridades de seu país não lhe prestaram ajuda, mas ela conseguiu apoio da ONG Defende Venezuela. Com ela, começou uma batalha legal nos tribunais de Trinidad que ainda não terminou. O seu é um dos mais de cerca de 930 mil casos de menores que foram separados de seus pais migrantes no êxodo venezuelano, segundo os cálculos da SECODAP, uma ONG dedicada à defesa de direitos dos menores. Um informe publicado em 2018 pela SECODAP apontou a escassez e o custo alto de anticonceptivos como uma das razões pelo alto índice de gravidez não desejada. Também denunciava as carências em relação à educação sexual, o que conduz a uma clara vulnerabilidade dos direitos sexuais e reprodutivos das adolescentes venezuelanas, que têm cerceado a possibilidade de decidir sobre sua sexualidade e controlar sua reprodução. A lei venezuelana sobre o aborto é, além disso, muito restritiva, e só permite o aborto em casos de perigo à vida da mãe, o que, segundo ativistas feministas, aumenta os riscos derivados das interrupções clandestinas da gravidez. Aqui encontramos que muitas vezes as mães, sobretudo as adolescentes, não querem levar seus filhos depois de dar à luz, explica uma trabalhadora sanitária da maternidade Concepción Palacios, uma das mais concorridas de Caracas. Segundo conta, agora são 3 as crianças que vivem sob os cuidados dos funcionários do centro sanitário. Às vezes passam meses aqui. Eu acabei me apegando a mais de um, diz. As vilas de Los Chiquiticos, o centro de acolhida a menores que a Fundação Fundana tem em Caracas, vive nos últimos tempos no limite de sua capacidade. Seus responsáveis asseguram que tem mais do que nunca crianças necessitados de uma família. Casais heterossexuais de idade mediana vão para lá em busca de filhos e são aconselhados para solicitar, antes da adoção, uma medida temporária de acolhida. A adoção legal se encontra em uma situação catastrófica, afirma a pesquisadora G.A. Margil, por ser muito burocrática e sem seguir as regras internacionais,
o que faz a acolhida uma opção mais rápida e confiável para as famílias que queiram receber um menor de forma legal. A Lei Orgânica de Proteção das Crianças e Adolescentes, LOPNA, aprovada em 1998, estabelece claramente as condições e etapas para o cumprimento do processo legal de adoção, mas os especialistas indicam que o espírito garantista da lei se choca com a realidade da precariedade dos órgãos públicos competentes nos últimos anos por causa da crise. A LOPNA atribui um papel-chave à instituição dos conselhos de proteção, que são encarregados de ditar as primeiras medidas de acolhida, mas os conselhos trabalham com cada vez menos recursos. Os salários baixos de seus integrantes, que na maioria dos casos não superam o equivalente a $8 mensais, R$ 36, fez que muitos abandonassem os postos e levou à contratação de pessoal sem qualificação para trabalhar em uma área tão sensível como a da proteção à infância, denunciam. Uma investigação do portal de notícias Crônica Uno revelou em 2018 que a escassez do papel com que se elaboram as certidões de nascimento levou a que durante meses recém-nascidos de todo o país deixassem os hospitais sem o documento. G.A. Margil elaborou um informe sobre o tema em que denunciou que a violação ao direito à identidade supõe um fator de risco para situações de tráfico de pessoas, comércio de órgãos e sequestro.